Boa noite, amigos. Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem aí, porque nós estamos bem aqui. É mais uma semana que nós entramos e estamos entrando diferente hoje. Hoje nós temos já um público maior do que nós tivemos ontem pela manhã, né? Acho que a câmera está focando lá o nosso pessoal. Sejam bem-vindos, vocês que estão aí sentados. E é assim, vamos avançar nesse sentido. Não vamos deixar que nada nos impeça de nós estarmos aqui na casa do nosso Senhor Deus. Vamos conquistar a terra. Estamos a um passo da terra prometida. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Como sempre, a gente inicia todo o estudo da Bíblia, todas as nossas mensagens evangelísticas com oração. Porque sem oração nada funciona. Sem Deus em primeiro lugar, a gente não vai muito longe. Então feche os seus olhos e vamos orar. Mas olha, antes de orarmos, compartilhe o link aí do nosso endereço do YouTube e do Facebook, que é um só, e a SD, Estação Paulista, para que outros possam ter o privilégio de serem alcançados mais uma vez pela palavra de Deus esta noite. Fazendo isto, feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui no Teu santo templo mais uma vez. Obrigado porque as coisas estão tomando um rumo, um desfecho positivo. Que logo mais tenhamos a total liberação para que os Teus filhos possam congregar, para que possamos voltar como estávamos antes, com as nossas famílias, com os amigos, com 100% dos nossos membros congregando, em todas as igrejas, no Brasil e no mundo, uma vez que o problema que estamos passando afeta o mundo inteiro. Te suplicamos que fale a nós mais uma vez e te pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que fazer quando você está diante de um impasse? O que fazer quando nós temos diante de nós uma grande muralha? Quando estamos quase alcançando o objetivo e então nos deparamos com um obstáculo, nos deparamos com algo que aos nossos olhos é difícil, ou melhor, impossível de ser transponível. O que fazer quando estamos a um passo de conquistarmos a terra prometida? Como eu disse para vocês, eu venho do norte do Brasil, já passei por outros lugares, mas a maior parte do meu ministério foi ali no norte do país, e especificamente no sul do Pará. E ali naquela região nós tínhamos uma grande dificuldade para entrarmos com a pregação do Evangelho numa cidade chamada São Domingos e São Geraldo. São Geraldo foi onde houve a batalha entre os russos e o exército brasileiro, quando o exército brasileiro derrotou ali os terroristas, os comunistas russos, e os colocaram num avião e o mandaram de volta para a ex-União Soviética. Ali naquele lugar era difícil de nós penetrarmos com o Evangelho. Mas as igrejas, os irmãos naquela região, fizeram uma operação muito bonita, uniram todas as suas forças para que eles pudessem realizar ali uma grande cruzada evangelística. A intenção era alcançar a cidade inteira. E então eles alugaram o maior espaço que tinha, o maior salão que tinha, bem na avenida principal. Era alguns meses antes deste desafio, era ali um grande supermercado. Eles alugaram aquele local, prepararam aquele local, fizeram tudo o que tinha que ser feito para dar o pontapé inicial. E assim eles fizeram. A ideia era ter um auditório de mais ou menos umas 1.900 pessoas em média por dia, frequentando aquele lugar, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. A ideia era entrar de uma vez naquela cidade com o Evangelho eterno. Assim,
eles fizeram, no primeiro dia, eles alcançaram um bom auditório, vieram pelo menos 1.000 pessoas, alguns que disseram que talvez tenha passado disso. Mas no segundo dia caiu, no terceiro dia também foi caindo, no quarto dia também caiu, e eles estavam aí de mais ou menos 900.000 pessoas, já com um público de 170 pessoas. E houve um problema com o pastor que estava coordenando aquela campanha evangelística. E eu estava na cidade de Tucumã, mais ou menos aí, a uns 600 quilômetros ali da cidade de São Domingos. Quando eu recebi uma ligação do meu pastor, do meu presidente, pastor Samuel Bastos, e ele disse: olha, Dilermando, deixe tudo o que você está fazendo aí, porque nós precisamos de você aqui no sul do Pará, especificamente para aquele evangelismo na cidade de São Domingos, que abrange ali também São Geraldo. E eu tentei argumentar com ele, que estava no meio de uma outra campanha. Ele disse: olha, pastor, venha, entregue para o pastor distrital e venha, porque nós precisamos de você aqui. Então, peguei o meu carro e rodei toda aquela distância. Ao chegar ali na cidade de Marabá, uma pessoa já estava me aguardando, e eu fui conduzido até a cidade de São Domingos para fazer uma reunião com a liderança daquela cidade. Fizemos a reunião, conversamos bastante sobre o que tinha dado errado, e então vieram alguns relatórios, algumas opiniões de que o público estava esperando mensagens escatológicas, mensagens apocalípticas, e entraram com algumas mensagens sociais, falando do contexto familiar, que é muito bom também, mas que não era o que o público estava aguardando naquele momento. E então voltei para casa, conversei com a minha esposa, gosto sempre de me aconselhar com ela, sobre aquele desafio. Mas o que mais me preocupava era que o pastor que estava ali era um grande evangelista, conhecido em todo o norte do Brasil, no Brasil e no mundo também. Ele já tinha realizado algumas séries evangelísticas nos Estados Unidos e em outros lugares. E então, minha esposa disse: olha, pode ser uma boa, pode ser ótimo para o seu ministério, mas também se der errado, sabe, amados, eu aceitei aquele desafio. Com 3 anos de ministério. Para quem gosta de futebol, seria como um iniciante substituir um jogador como o Ronaldo, Fenômeno, como o Messi, traduzindo assim, contextualizando para a vida espiritual. Eu não tinha experiência, eu não tinha, humanamente falando, a capacidade para realizar aquela obra, avaliando isso de acordo com os anos de ministério e outros aspectos da vida espiritual também. Em outras palavras, muito pequeno para um desafio enorme. O que fazer diante de um desafio assim? O que você faria quando você é chamado por Deus, desafiado pelos homens para realizar algo que você olha e pensa: não dá, é grande demais, a parede é muito alta. Naquele dia, então, fui para casa e fiz aquilo que eu aconselho você a fazer. Cheguei em casa, passei direto, a minha esposa estava almoçando e fui para o meu quarto. Coloquei os joelhos no chão e pedi a Deus sabedoria. Pedi a Deus que Ele me capacitasse, para que quando eu passasse para dentro daquele salão, se caso nós conseguíssemos trazer as pessoas de volta, Ele falasse através de mim. Que Ele não me deixasse ali sozinho como um simples entusiasta. Que Ele pudesse me usar, que eu fosse apenas um canal por onde Ele iria alcançar aquelas pessoas. E assim voltei, pedi a chave do salão, entrei, percorri todo o espaço daquele salão, fui em cada canto e fiz a mesma oração. Fiz novamente uma reunião com aquele pessoal, com as igrejas, e então demos o pontapé inicial.
Sabe, amados, no primeiro dia nós tivemos no primeiro dia de recomeço, nós tivemos um auditório de 700 pessoas e foi subindo, e foram 20 noites ali. Pelo poder de Deus e unicamente pelo poder dele, secamos todas as igrejas que tinha ali nas proximidades. Começamos ali com alguns brindes, mas as pessoas que estavam vindo, quando nós a visitávamos, elas diziam: nós não queremos brindes, nós não queremos saber, nós queremos ouvir aquelas mensagens que estão sendo pregadas lá. São aquelas mensagens que nos interessam. Amém? Existe um poder peculiar no Evangelho. Existe um poder que o homem não tem, que só está em Deus. Conquistamos aquela cidade. Batizamos um líder de uma grande igreja evangélica naquela cidade com toda a sua família. Alcançamos também o líder da maçonaria naquela cidade, que foi batizado diante da vista de todas as autoridades ali. Mas sabe por quê? Porque nós fomos atrás daquele que pode todas as coisas. Nós fomos buscar força naquele que derruba todas as muralhas. Buscamos aquele que tem poder de remover todos os obstáculos. Foi um triunfo muito grande do Evangelho ali. Comemoramos por muito tempo, e até hoje eu gosto de contar sobre este grande objetivo alcançado naquela região. Amém? É assim. O Evangelho não conhece fronteira, o Evangelho não conhece barreiras. É como disse Davi: com o meu Deus eu salto muralhas e desbarato exércitos. Amém? Sabe, amados, esta noite eu quero levá-los para a Bíblia e contar a vocês a história de um homem que procedeu da mesma forma. De um homem que assim fez, como eu fiz naquele dia, como eu tenho feito e buscado esse Deus em todos os momentos difíceis, sejam para os grandes ou pequenos desafios. No livro de Josué, capítulo 5. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, Josué, capítulo 5. Você conhece a história. Deus deixou com que o seu povo fosse escravizado no Egito por pelo menos 400 anos. Depois deste período que Deus já havia dito para Abraão que aconteceria, Deus tirou aquele povo de lá. Quem Deus escolheu? Moisés. Moisés foi o líder escolhido por Deus. É dito no livro de Atos pelo chefe dos diáconos, Estevão, quando ele enfrentou os judeus em um debate teológico em praça pública, e ele fez então uma recapitulação de toda a história de Israel e também da vida de Moisés, e ele disse: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Moisés foi um grande general, Moisés foi um grande soldado, Moisés foi o homem mais bem preparado do ponto de vista humano para qualquer missão. Era muito inteligente, era estrategista e muito corajoso. Este foi o instrumento que Deus usou para tirar o povo de lá. Se bem que quando Moisés conduziu aquele povo, ele não fez com as suas capacidades humanas, também foi usado por Deus. Unicamente pelo poder de Deus, o povo deixou o Egito, e durante os 40 anos eles foram conduzidos no deserto. Mas Moisés morreu, teve que sair de cena, próximo, chegando à terra prometida, ele só pôde ver, Deus apenas mostrou para ele aquela terra. Veja a terra que mana leite e mel, mas você não vai entrar nessa terra. Aquele grande general, aquele grande comandante foi tirado de cena. E quem Deus chamou? Josué. O nome Josué, que vem do hebraico, significa o Senhor salva. Josué é um tipo de Cristo. Ele foi escolhido para conduzir e entrar com o povo na Canaã terrestre. Assim como Jesus é o nosso capitão e vai nos introduzir na Canaã celestial. Amém?
Josué foi o escolhido. E quem tinha sido Josué no passado? Um escravo no Egito. Josué não pôde estudar. Josué não tinha o preparo bélico. Josué não foi como Moisés, treinado, bem preparado no Egito. Não, tinha sido escravo. Todo o preparo que ele tinha, toda a experiência que ele tinha sido adquirida no decorrer daqueles 40 anos como ajudante de Moisés. Ele nunca imaginou que Deus o chamaria para tamanho desafio, para tamanha missão. Mas Deus disse que seria com ele. Jesus o chamou e disse: serei contigo. Onde você pisar a planta dos seus pés, essa terra será sua. Eu irei contigo. E o mesmo Deus tinha dito: não temas, não fique com medo, porque eu sou contigo. Eu vou na tua retaguarda, eu vou à frente. E então a Bíblia diz que o comando foi passado para Josué. Deus abriu o rio Jordão, secou as águas para que o povo passasse. Assim eles passaram, milhares de pessoas, pelo menos 40 mil soldados bem preparados. Assim eles passaram e acamparam ao pé de Jericó. A Bíblia diz assim, no capítulo 5, verso 13 de Josué: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Sabe quando você olha de um ponto de vista humano para o grande obstáculo, para aquele grande desafio, e você fica pensando, não vai dar. Esta foi a primeira reação de Josué. Se você ler um livro chamado Patriarcas e Profetas, e eu te recomendo o melhor comentário da Bíblia, diz que Josué, diante daquele desafio, estava muito preocupado. Deixou o acampamento, chamou alguns homens e foi até o pé de Jericó. Ali ele deixou os seus soldados, andou um pouco mais. Sabe o que Josué foi fazer naquele dia? O que eu fiz naquele dia na cidade de São Domingos. Ele foi orar. Este é o primeiro passo. Esta deve ser a primeira reação. Este é o conselho que eu te dou esta noite. Este é o caminho. Esta é a decisão que alguém tem que tomar quando está diante de um pequeno, médio ou grande obstáculo. A primeira coisa a ser feita é colocar os joelhos no chão e buscar sabedoria a Deus, buscar coragem em Deus, buscar ânimo em Deus, buscar o poder de Deus. É isso que nós devemos fazer e Josué fez. Sabe, amados, e você já deve identificar as minhas pregações com sabe, né? Mas é isso mesmo, sabe? E não foi em vão a oração de Josué. A Bíblia diz assim: eis que se achava em pé diante dele, diz a Bíblia, um homem que trazia na mão uma espada nua. Quando Josué estava orando, e então, naquele momento de preocupação, de inquietação, o futuro estava obscuro para ele, ele levanta os olhos, quem ele vê? Um soldado de grande porte, bem armado e com uma espada desembainhada. Mas Josué não era alguém que foge à batalha. Sabe, meus queridos, Josué não tremia diante do inimigo. Ele não se acovardava e nem recuava. A Bíblia diz que quando ele viu aquele grande soldado, de aparência oponente, de porte principesco, ele se aproximou. Diz a Bíblia, ele se aproximou. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Que coragem! Ele estava pronto para a batalha. És tu um inimigo ou és tu um dos nossos? Porque se fosse um inimigo, ele já travaria a batalha ali mesmo. Se fosse um do seu exército, o que poderia estar fazendo ali? Josué não fugiu diante da responsabilidade. Josué não correu diante daquele homem que possivelmente poderia ser um inimigo, mas ele avançou diante daquele desafio, chamou para si a responsabilidade, averiguou a situação, quis saber quem era a pessoa. O que você tem feito diante da responsabilidade que Deus tem te dado? Você tem recuado? Você tem ficado com medo?
Queridos, nós estamos diante de um grande conflito. Estamos quase no fim deste grande conflito. A batalha está findando. E o próprio Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele disse assim: aquele que comigo não se ajunta, se espalha. Ou nós estamos do lado de lá, ou nós estamos do lado de cá. Ou nós estamos com Deus, ou nós somos contra Deus. Não existe meio termo. Estamos quase adentrando, não mais a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Estamos a um passo da eternidade. Estamos no limiar da eternidade. É hora de nos decidirmos de que lado nós estamos. E não basta falar apenas. Não basta dizer. É preciso dar um passo à frente e dizer: estou pronto para a luta, estou pronto para a batalha. Josué fez isso. De que lado você está? As nossas ações, aquilo que nós fazemos, a nossa postura diante da igreja, diante da sociedade, a forma como nós manejamos a espada que é a Bíblia, é que diz de que lado nós estamos. Se estamos do lado de Deus, nós vamos buscá-lo em oração. Vamos nos colocar numa situação em que possamos ser ajudados. Vamos fazer como Josué. E a primeira coisa que nós devemos fazer é orar, é buscar a Deus em oração. Josué fez isso. E aquele grande soldado, a Bíblia diz assim, verso 14. Respondeu ele: não. Que resposta? Nenhuma coisa, nem outra. Não sou um dos soldados e também não sou contra vocês. Nenhuma coisa e nem outra. Quem era ele, então? Continua dizendo: não, ponto e vírgula. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Que palavra de encorajamento. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Quem era ele? Não era um soldado do povo de Israel apenas. Também não pertencia aos cananitas. Não fazia parte do exército de Jericó. Ele era mais do que um soldado. Ele não era um inimigo, mas também não era um soldado. Era mais do que um soldado. Era mais do que um mero ser humano. Era mais do que um anjo. Era mais do que qualquer outro ser neste universo. Era o próprio Jesus Cristo. Amém? Sabe, no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10, quando João tem toda aquela visão do Apocalipse, dos últimos dias, ele prostra diante do anjo e o anjo diz: não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore a Deus. Se aquele ser fosse um anjo, ele não teria permitido Josué adorá-lo. Só poderia ser alguém mais do que um anjo. Só poderia ser alguém mais do que um ser humano. Só poderia ser o príncipe da paz. Só poderia ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, Ele está conosco. Ele disse: fui enviado, cheguei agora. Sabe para quê? Para comandar a batalha, para encabeçar essa batalha. Em outras palavras, ele estava dizendo: Josué, a pergunta não é essa, é quem sou eu, ou de que lado eu estou, mas de que lado você está? De que lado as pessoas estão? Esta é a pergunta que deve ser feita. Deus não está de um lado, Deus, Ele é um lado. Jesus Cristo não está de um lado, Ele é um lado neste grande conflito. A primeira batalha travada neste grande conflito foi entre ele e Satanás, e ele o derrotou no céu. A segunda batalha neste grande conflito no deserto foi ele e Satanás, e ele o derrotou no deserto. Depois ele o derrotou na cruz. E foi ele que derrotou o Egito. Através dos tempos é ele que vai à frente. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No livro de Mateus, capítulo 28, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ensine as pessoas. Diga que eu vim a este mundo, que eu vivi neste mundo, que eu sofri, que eu morri, que eu ressuscitei.
E depois ele conclui: e estarei convosco até a consumação dos séculos. Amigo, você nunca esteve sozinho. Jesus Cristo sempre esteve com você. Ele sempre esteve à frente e na retaguarda. Ele é quem encabeça essa batalha. Ele disse para Josué: eu vim, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Jesus Cristo é um lado, e se Ele é um lado e nós estamos com Ele, não há o que temer. Não há obstáculo tão grande demais. Não há nenhuma muralha tão alta e tão forte que não caia diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Está você esta noite diante de um grande obstáculo, sem saber o que fazer? Tem você estado preocupado com algum problema que surgiu no seu caminho, na sua caminhada diante da sociedade, na sua caminhada cristã e espiritual? Algum paredão de um ponto de vista humano que não pode ser transponível? É só você orar, é só você buscar e Ele vem. Foi assim com Daniel, foi assim no capítulo 10 de Daniel, quando nada ia, nem mesmo Gabriel conseguia romper as barreiras do inimigo, o próprio Jesus Cristo veio, o próprio Miguel veio e resolveu o problema, e quando ele vem, os nossos problemas são resolvidos. Então somente temos que buscá-lo em oração. Mas ele então vira para Josué e diz o seguinte: então Josué se prostrou e o adorou. É isso que nós temos que fazer. Começar em oração. Adorá-lo com todo o nosso ser. Prostrar sempre diante dele. Alguém disse, e eu concordo, o homem cresce quando ele se coloca de joelhos diante de Deus. O homem se agiganta quando ele se diminui diante de Deus. E Josué fez isso. Então, a Bíblia diz: que diz meu Senhor ao seu servo? Não dá para você ir com a sua própria sabedoria, com a sua própria inteligência. É preciso buscar sabedoria em Deus. O que diz? O que o Senhor tem para mim passar diante desta grande batalha? E então, a Bíblia diz assim: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Que coisa interessante. Não estamos mais na cultura judaica. Não estamos mais nos dias de Josué. A mesma fala, a mesma recomendação que Deus fez para Moisés diante da sarça ardente, para ele descalçar as suas sandálias, porque ele trazia sandálias do Egito ainda. Agora, a mesma recomendação ele faz para Josué: descalça, porque este lugar é santo. Queridos, precisamos descalçar-nos de todo o conceito e de toda postura ou qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Descalçar as sandálias pode ser que ao chegarmos à igreja, deixemos toda a preocupação de lado, deixemos todos os outros afazeres de lado, porque a igreja é um lugar santo. Toda vez que nós vamos encontrar com Deus, aquele lugar se faz santo. É preciso tirarmos todo tipo de calçados, qualquer coisa que nos impeça de nos aproximarmos de Deus, de nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Descalce, tire. Há muito fogo estranho, há muitas coisas que não condiz com a verdadeira adoração ao nosso Deus, e Deus pede que nós tiremos isso, que deixemos isso, para que possamos falar com Ele, para que possamos receber as suas orientações, porque temos uma grande conquista pela frente. Precisamos chegar não mais na Canaã terrestre, mas agora na Canaã celestial. E então Josué fez isso, e ele dá as seguintes recomendações. Verso 1 do capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Rigorosamente fechada. Ninguém saía nem entrava. Eles estavam de sobreaviso, pois Israel vinha destruindo, detonando, destronando todos os inimigos. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó,
o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, diz a Bíblia. Verso 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, diz aqui Jesus para Josué. Verso 5. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o zunido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre. E assim Josué deu as recomendações. Interessante aqui, amigos, vocês que estão hoje retornando pela primeira vez depois de meses. Interessante que Deus não deu aquelas recomendações todas para o povo, mas Ele chamou um homem e colocou na liderança para que ele seguisse as suas recomendações e transmitisse ao povo as suas ordens. Deus sempre levanta um líder. Deus sempre levanta alguém pelo qual ele possa transmitir a sua mensagem a outras pessoas. Assim como ele levantou Daniel no passado, assim como ele levantou João, os patriarcas e os profetas, ele tem os seus instrumentos na atualidade, por quem ele fala, por quem ele chega até as multidões. E Josué era o instrumento aquele dia. O povo deveria seguir as suas ordens, as suas recomendações. E quais eram elas? Rodear a cidade durante 7 dias. Cada dia eles deveriam rodear uma vez. Um grupo de sacerdotes levaria uma arca. O que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos. Você sabe disso, né? Que a lei de Deus ela foi escrita em tábuas de pedras e colocada dentro da arca. A lei cerimonial foi escrita num livro e colocado ao lado da arca. A lei de Deus foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo. As leis cerimoniais foi Moisés quem escreveu. Amém? Esta lei, o decálogo, inclusive o sábado, estava dentro da arca. Esses sacerdotes deveriam conduzir essa arca. À frente, os homens armados, mas sem falar nada. Atrás, entre os homens armados e a arca, um grupo de sacerdotes tocando as trombetas, chifre de carneiros. Atrás, o restante da multidão, a retaguarda. E assim era aquele cortejo. Todos os dias eles rodeavam a cidade e depois voltavam para o acampamento e guardavam os seus instrumentos. Parece algo ridículo, né, fazer isso. Mas durante esses 7 dias, eu fui estudar sobre essa história, durante esses 7 dias, o povo pôde exercitar a sua fé em Deus. Durante esses 7 dias, os inimigos lá dentro também ficavam pensando, o que será que eles estão arrumando? Mas o povo seguia à risca as orientações de Josué. O nosso Deus é um Deus de organização. E Ele está preparando esta igreja. Ele está preparando o exército dos últimos dias também para derrubar o grande muro da Jericó atual. A igreja apóstata, junto com o Estado, vai cair. Nós temos que continuar levando a arca. Houve no passado um Deus que fez isso. Um povo que fez isso, sob as ordens de Deus. Nos dias atuais, Deus tem chamado um povo, o Apocalipse o identifica como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? E assim o povo fez durante 6 dias. No 7º dia, eles deveriam rodear quantas vezes a cidade? Diz assim a minha Bíblia, agora no verso 8. Assim, aliás, no verso 4. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o zunido dela, todo o povo gritará com grande grita. Nós já lemos isso aqui. Esta era a recomendação. No último dia eles fariam o quê? Rodeariam 7 vezes. E ao som do toque o povo faria o quê? Daria um grande grito. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Verso 9, a Bíblia diz, os homens armados, do capítulo 6, iam adiante dos sacerdotes,
que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis. E continua falando: nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial, ali pernoitaram. E assim fizeram. Amém, irmãos? Verso 16 do capítulo 6 diz assim. Vou ler a partir do 15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Tudo de Deus é 7. É a plenitude do nosso Deus. Ele é perfeito. Verso 16. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, disse ele, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo, diz ele. Verso 20. Gritou, pois, vou ler a partir do 19. Porém, toda a prata e ouro e utensílios seriam consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Agora, verso 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o zunido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual diante de si, e a tomaram. Amém? Sabe o que aconteceu ali, quando o povo, seguindo à risca as ordens de Josué, que à risca estava seguindo as ordens de Deus, ao grito do povo, sabe como as muralhas caíram? O próprio Jesus Cristo e os anjos, diz o livro Patriarcas e Profetas, que arrancou as muralhas pelas suas bases e jogou para cima. Amém? Quando nós buscamos Ele, Ele vem. É dito na Bíblia que Ele é o príncipe da paz. Mas a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Aquele povo era um povo idólatra. Aquele povo era um povo que praticava todo tipo de abominação. O príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que na cruz entregou a sua vida por nós, também desce e empunha a espada. E foi isso que ele fez aquele dia. Ele mesmo comandou as hostes celestiais, com as suas próprias mãos, sacou os muros para que o povo pudesse entrar. Há um grande muro, há um grande desafio para essa igreja, e ela é pequena demais para isso. É dito que Deus não escolheu o povo de Israel porque era um povo sábio e inteligente e forte, mas sim para a glória dele, porque ele quis escolher. Existe um desafio geográfico e cultural para que nós conquistemos a terra. Existe a janela 1040 de fala muçulmana, existe o Oriente, existe a grande China com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, existe a Índia. Este é um desafio grande demais para mim, para você e para a igreja em si somente. Então somente nós temos que orar e nos submeter a este grande comandante. A Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Daniel que vai haver uma tribulação como nunca houve, mas mais uma vez nesse tempo se levantará Miguel. Estamos quase entrando na Canaã celestial. Estamos a um passo desta grande conquista. E todos os despojos, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que um dia Deus preparou para a sua glória, nos será entregue. O povo entrou, depois que Jesus e os anjos derrubaram as muralhas. Amigo, existe alguma muralha muito alta? Eu te fiz essa pergunta no início. Onde você já bateu com as suas forças? Onde você já tentou entrar com a sabedoria? Existe alguma terra que você está tentando conquistar esta noite que você não tem conseguido? Quem sabe o seu coração tem sido uma grande muralha de Jericó? Peça ajuda ao príncipe do exército, que ele vem.
ele veio para Moisés, apareceu na sarça ardente, ele veio para Josué, e ele virá novamente. Ele prometeu a sua presença aos discípulos. Ele disse: estarei convosco até a consumação do século. O nosso Deus está conosco, não temos que temer nenhuma ideologia, não temos que temer ninguém, não temos que temer o inferno, pois o nosso Deus é quem vai conosco. Mas a Bíblia diz que quando as muralhas caíram, cada um teria que estar de frente com a sua arma. Ia bater de frente com o inimigo que estava do outro lado. Mas a principal muralha, o principal obstáculo, já tinha sido derrubado. Para que nós entremos na terra, para que nós conquistemos o tão sonhado objetivo, para que cruzemos a fronteira e removamos todos os obstáculos deste mundo, é preciso que cada um de nós estejamos prontos para exercer o nosso papel. Foi dito pelo comandante, cada um de frente com o inimigo. É preciso que cada adventista do sétimo dia seja um evangelista. É como disse o nosso pregador da divisão sul-americana, não basta ser adventista, tem que ser um evangelista. Não basta professar o nome de cristão, tem que ser um cristão em todos os aspectos. Temos que avançar pela fé. Se assim fizermos, nós vamos entrar. Apocalipse capítulo 14. E depois dessa passagem, eu quero cantar um hino com vocês. Na verdade, eu vou convidar algumas pessoas para cantar conosco. Apocalipse 14, capítulo 14, verso 6. A Bíblia diz assim. Eu vou ler para você marcar aí na sua Bíblia. Capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, diz a Bíblia, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com que? Com grande voz, como os sacerdotes fizeram, como os soldados de Josué fizeram. Eles empunharam a espada no primeiro momento? Não, eles gritaram. É preciso que vivamos este evangelho, mas é necessário que gritemos também, com todo o nosso ser. É preciso que aumentemos o volume da nossa voz, diz a Bíblia. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra. Este era o problema dos habitantes de Jericó. Adoravam outros deuses. Ali estava entrando o povo para conquistar aquela terra, para que Canaã se tornasse um modelo de adoração ao verdadeiro Deus. Precisamos entrar, mas não podemos entrar calados, intimidados. Precisamos entrar com a espada do Evangelho, com a Bíblia Sagrada. Precisamos entrar com a voz, precisamos entrar com esta mensagem, com a arca, precisamos entrar com os 10 mandamentos, com a mensagem do sábado, mas acima de tudo com o nosso grande comandante à frente. Um dia eu fui chamado para realizar uma campal. E era uns 20 quilômetros depois quero convidar os nossos amigos para se prontificarem aqui. Pode ficar aqui conosco, pode entrar. O nosso grupo que vai louvar o nome de nosso Deus. Eu estava, podem subir, podem se posicionarem aqui. Eu estava naquele momento, era noite, não tinha GPS, e disseram, a pessoa que me indicou a estrada disse, pastor, o senhor pode ir, o senhor vai, quando o senhor não entra nas entradas, nem à direita e nem à esquerda. Lá na frente, quando o senhor se deparar com um local, uma estrada nova, onde o mato está bem amassado, o senhor pode entrar ali. O senhor vai andar mais uns 5 quilômetros e lá nós estaremos. Mais de 1.000 pessoas no meio da Amazônia para aquela grande campal. E eu segui as instruções e fui. Só que no meio da selva é fácil de você se perder. E tinha muitas encruzilhadas. Até que eu andei. E então eu parei. Falei, Deus, eu estou perdido. E se o Senhor não mandar aqui uma ajuda, se o Senhor não mandar aqui alguém, um anjo mesmo para me ajudar, eu vou voltar. E nem sei se eu vou conseguir chegar em casa. Parei ali, desliguei os faróis com os vidros do carro fechados e orei a Deus. Ergui os olhos, liguei o farol novamente, a primeira coisa que eu vejo
é um bicicleteiro que vinha na minha direção. Ele parou diante, claro, só nós dois no meio daquele deserto, daquela selva. E eu perguntei: amigo, por acaso existe algum acampamento aqui? Está acontecendo alguma programação aqui nesse local deserto? E ele virou para mim e disse: está sim. Você vai andar mais uns 5 quilômetros e a mata vai baixar, você vai ver uma derrubada, e ali então você vai ver as luzes, será um sinal onde o povo está acampado. E assim eu fiz. Logo então eu pude chegar naquele acampamento e realizar aquela programação. Quase lá, mas não teria chegado sozinho. Quase alcançando o meu objetivo, mas não teria chegado sozinho. Mas orei a Deus e Ele enviou ajuda. É isso que a igreja tem que fazer. Buscar o poder do alto. Buscar o Espírito Santo. Buscar a ajuda do príncipe do exército, e a ajuda virá. E tão somente, só assim chegaremos, só assim conquistaremos o nosso objetivo tão sonhado, que é cruzar os portais da Cidade Santa. Amém. Com este pensamento, este grupo vai cantar, e em seguida nós vamos terminar este programa, esta mensagem, com uma oração. O hino Não Há O Que Temer. Os presentes podem se colocar em pé. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. O que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que
peço ao grupo que ainda permaneça aqui, que nós vamos terminar junto o programa desta noite, o culto de adoração desta noite. É como foi cantado aqui, é como alguém disse, esse Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, é guia, é caminho no deserto e é luz na escuridão. E eu acrescento, é um Deus de poder para derrubar qualquer obstáculo e qualquer muralha que esteja te impedindo de caminhar com Ele esta noite, que esteja te impedindo de conquistar os teus objetivos da salvação, que também é o objetivo de Deus. Se você quer conquistar tudo e um dia chegar no céu, tudo que for da vontade de Deus, entregue a sua vida a Ele mais uma vez esta noite. Mais uma vez, confie o seu futuro, a sua guia a Ele, que Ele tudo pode, tudo Ele remove. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos aqui, porque Teu é o poder. Às vezes nos deparamos com algumas muralhas, seja na vida familiar, seja na vida conjugal, seja na vida social, seja na vida física, às vezes é um problema de saúde. E o que é pior, às vezes na vida espiritual. Pai de amor, assim como o Senhor foi com Moisés e com Josué, assim como o Senhor derrubou os muros de Jericó, para que o povo de Israel conquistasse a terra de Canaã, remova, meu Deus, e derrube tudo por terra que esteja nos impedindo de caminharmos contigo e de um dia sermos recebidos na Canaã celestial. Entregamos mais uma vez nossas vidas a Ti, confiamos o nosso futuro a Ti, que a vitória seja Sua, que toda honra e toda glória também seja dada e seja dado a Ti. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês. Uma boa noite para todos os presentes. E na quarta-feira, às 19h45, nós estaremos juntos aqui nesse mesmo local para mais um culto de adoração. Até lá, que Deus te guarde.